Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus. Estamos na luta, vivendo um dia de cada vez. Esse é o tema de hoje. Antigamente, antes de eu me tornar cristão, quando alguém falava de Jesus para mim, eu dizia assim: mas eu vou ter que virar crente, que usar aquelas roupas, vou ter que, de uma hora para outra, eu tenho que mudar tudo. Talvez essa seja a maior dificuldade de quem quer aceitar Jesus hoje. Achar que de uma hora para outra você tem que apertar um botãozinho e virar outra pessoa. E em verdade, de fato, você se transforma, você muda, você se torna uma outra pessoa. Só que não da maneira como muitas das vezes é passado, muitas das vezes é colocado. Pra gente, né? E aí, depois de muitas idas e vindas, quebrei muito a minha cabeça. Aí finalmente eu descobri que eu posso sim aceitar Jesus e viver esse processo de transformação, não de uma maneira tão abrupta, até porque todos os processos que Jesus faz na nossa vida, muito pelo contrário, são de forma delicada, sutil, paulatina, calma. Ele jamais vai violentar, por assim dizer, a nossa alma. Sempre será de uma maneira bem tranquila esse processo de transformação. Isso é viver um dia de cada vez. Isso é viver de forma contínua a transformação de Deus na minha vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, o Senhor ele vai nos ensinar exatamente isso, a viver um dia de cada vez. Ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. E isso em todas as dimensões da nossa vida, não só na dimensão dessa transformação que tem que ocorrer na nossa alma, de fato precisa ocorrer para que possamos verdadeiramente nos tornar cristãos, porque aceitar a Jesus
não é só aceitar a Jesus no momento da aceitação, vai muito mais além disso. É passar a viver como filho de Deus, como um cristão de fato. Só que também não é dessa forma abrupta como muitas vezes nos é colocado. Isso precisa ocorrer de forma paulatina, um dia de cada vez. Não só nessa dimensão, mas em todas as dimensões da nossa vida, é preciso que vivamos um dia de cada vez. Não colocar as nossas preocupações como um peso na nossa vida. E é isso que o Senhor nos ensina. A viver de maneira a não cansar o nosso coração e principalmente a colocar nele todas as nossas inquietudes, a colocar nele todo o nosso peso, o peso do nosso coração. Ele diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então todas as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas batalhas internas e externas, deixemos com Ele, coloquemos nele e dependamos dele dia por dia, um dia de cada vez. E para você hoje que se julga incapaz de viver essa transformação, incapaz de aceitar esse convite que o Senhor está fazendo para você hoje, aceite. Aceite, porque ainda que o mundo e as pessoas coloquem que isso precisa ser de uma forma abrupta, Deus pede paciência, pede calma, e Deus coloca essa transformação para você de uma maneira bastante tranquila, a seu tempo. Até porque todos os níveis dessa transformação, os níveis, incluindo o nível do pecado, que é talvez o mais fundamental de tudo isso, não de uma hora para outra você vai deixar de pecar, mas você colocar que você não deve permanecer no pecado, mas ter um comprometimento em sair do pecado. Uma vez eu ouvi algo que mudou completamente a minha vida. Uma pessoa na igreja, que eu considero muito, guardo muito no coração toda a experiência que eu vivi na relação que eu tive com essa pessoa, esse pregador que eu conheci na igreja, foi na igreja católica, o Dunga. Ele me ensinou algo chamado, até um movimento na renovação carismática, um movimento da canção nova chamado Por Hoje Não. Por hoje eu não vou mais pecar. Isso mudou completamente a minha visão em relação às coisas de Deus, porque hoje eu vejo que se Deus não me pede para que isso seja de uma hora para outra, da maneira como algumas pessoas colocam, por que eu vou me cobrar isso? Como eu disse, nós somos sim pecadores, como a palavra diz, todos pecados, destituídos da glória estão. Todos somos pecadores, mas não podemos nos portar com conformismo em relação ao pecado. Eu preciso ter um comprometimento de sair do pecado. E esse comprometimento é exatamente o embasamento que eu tenho da minha vida cristã, de viver um dia de cada vez. Viver a minha vida cristã
de maneira a ser tranquila no meu coração, na minha alma. A minha transformação precisa ser tranquila. Precisa ser tranquila. Se eu pegar uma gota de água e pingar dentro de uma panela cheia de óleo, aquela gota vai cair naquela panela e o máximo que vai acontecer é ela espinafrar, ela pipocar um pouquinho, nada mais que isso. Agora imagine se eu pegar um balde de água e tacar dentro daquela panela cheia de óleo quente, o que vai acontecer? Aquilo vai explodir. É mais ou menos assim que acontece na vida do cristão. O cristão que não está preparado para suportar essa transformação, ele não vai aguentar, ele não vai conseguir passar por esse processo de transformação. Por isso precisa ser um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Precisamos viver um dia de cada vez. Amém, igreja? E como eu disse, isso em todos os níveis da nossa vida, em todas as dimensões da nossa vida. E pensando já na dimensão que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempos de esfriamento do amor, por conta dos pecados do homem, os pecados da humanidade, a concupiscência da carne, pensando por esse caminho, pensando também pelo que nós estamos vivendo com relação a essa crise humanitária, esses dias que nós não estamos vendo perspectiva, o máximo que podemos fazer é viver um dia de cada vez. Se você não vê perspectiva hoje de nenhuma mudança, viva um dia de cada vez. E aí quando você vive um dia de cada vez, quando você faz exatamente a vontade do Senhor, quando Ele diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, exatamente você vai estar colocando a sua vida na completa dependência do Senhor. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Deus vai cuidar do dia de amanhã, Deus vai cuidar do seu dia de amanhã. Acredite nisso, meu irmão, minha irmã. Sei que está difícil. Para mim, para você, para todos está difícil. Nós precisamos acreditar. Tem um Deus, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de tudo, que prometeu que cuidaria de tudo. Muitas são as aflições do justo, mas de todas livrará o Senhor. Eis o que Ele diz. Se Ele diz isso, se Ele diz que apesar de todas as aflições, Ele livrará, Ele nos livrará. Acredita nisso, meu irmão. Vamos viver um dia de cada vez. O amanhã deixa com o Senhor, que Ele vai cuidar. Amém? E vamos nos colocar na dependência desse Deus maravilhoso que ama a mim, ama você e ama a todos nós. Vamos pensar assim e pensar que hoje é o dia de você aceitar esse convite que Deus está lhe fazendo. Não importa o que digam, não importa se querem que você se torne um crente de uma hora para outra, até porque não se trata de religião, não se trata de ser crente evangélico, católico, não se trata nada disso. Jesus não via, no tempo dele ele não via isso, não via placas. Para ele a grande diferença entre placas e atitudes era exatamente as atitudes, não eram as placas. Então isso não importa. O que importa é você aceitar aquele que deu a salvação numa cruz.
aquele que abraçou a humanidade, apesar da humanidade ser tão ruim, tão pecadora, tão falha. Apesar da humanidade não ter querido, não ter aceitado, Ele abraçou a humanidade e quer abraçar a você hoje. Ele quer estender os braços na sua direção para dizer: meu filho, eu te amo, me aceite, que eu cuidarei de tudo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meu amado. Obrigado, minha amada. Tenham todos uma excelente semana. Creia nisso, meu filho, minha filha, creia nisso. As coisas de Deus são tranquilas, são bem tranquilas. Deus quer fazer a obra na sua vida e Ele vai fazer, em nome de Jesus. Um beijo no coração, fiquem na paz.